Bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês, meus queridos alunos. Tô com muita saudade de vocês, né? E tá sendo muito difícil pra gente, mas eu sei que nós vamos vencer isso aí, viu? Nós vamos começar hoje. Eu passei para vocês algumas videoaulas do professor Ferreto e eu achei por bem eu passar algumas coisas para vocês. E aí nós vamos começar falando um pouquinho da divisão euclidiana. A divisão euclidiana é aquela divisão que a gente já está habitualmente usando desde a primeira, segunda, terceira série, lá no princípiozinho, quando a gente começa a aprender divisão, tá? E a divisão euclidiana, ela tem o quê? Ela tem o dividendo, né? Ela tem um divisor, ela tem o quociente e o resto. E aí, gente, quando um número é divisível pelo outro, esse resto, ele vai ser sempre zero, tá? Só que quando não é divisível, significa que esse resto vai ser um resto maior que zero, né? Agora, quando eu digo que o resto é o maior possível, eu estou dizendo que é o divisor menos 1. Ou seja, se eu tiver uma divisão, por exemplo, de 8 dividido por vamos colocar, peraí, para um pouquinho, tá? Por 3, ok? Quando eu faço essa divisão, eu vou fazer 2 vezes 3, 6. 8 menos 6, eu tenho 2. Então, esse 2, olha para vocês verem, o 2, na verdade, é o resto maior possível para essa divisão. Porque se desse 3, é porque eu poderia estar aqui multiplicando por 3, que seria aqui, então, divisível por 9. Então, quando eu quero o resto, toda vez que eu pedir para vocês o resto maior possível, significa que você vai pegar esse divisor e vai subtrair 1, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um número que está dividido por 20, o resto maior possível vai ser quem? 19, ok? Beleza? Quando o resto for igual a 0, tá? Significa que os números, um é divisível pelo outro. Então, por exemplo, se eu tenho 12 e divido 12 por 2, eu vou ter 6, 6 vezes 2, 12, 12 menos 12 vai dar 0. Então, significa que o 12 é divisível por 2, tá? Então, diante disso, nós vamos ter, então, os critérios de divisibilidade, tá? Quais são os critérios de divisibilidade? Quando a gente fala de critérios, a gente está falando de quê? Qual a forma mais fácil de eu saber se um número é divisível ou não por outro? E aí, esses critérios de divisibilidade, eles estão intimamente ligados com os números, lógico que a gente vai estar usando eles para MMC e MDC daqui a pouco, mas eles também estão relacionados aos números primos também, né? Quais são os números primos? Os números primos, eles são todos os números que são divisíveis por 1 e por eles mesmos. Então, eles só tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo, tá? O 1, ele não é um número primo. Então, o primeiro primo que nós temos é o 2. E o 2 é o único par primo, ok? Os critérios de divisibilidade, o que nós temos? Nós temos os divisíveis por 2, né? Quais são os números divisíveis por 2? Quando é que eu sei que o número é divisível por 2? Quando a casa da unidade tiver um número par, tá? Então, toda vez que nós tivermos na casa da unidade um número par, significa que ele é divisível por 2. Por 3. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos que pertencem a esse número der um número divisível por 3. Por exemplo, se eu tenho um número, por exemplo, 153. Como é que eu sei que 153 é divisível por 3? Eu vou fazer 1 mais 5 mais 3 vai dar 9. O 9 é um número que é divisível por 3. Logo, 153 é divisível por 3, né? Se eu pegar, por exemplo, 251, vamos lá. 2 mais 5, 7, mais 1, 8. O 8 não é divisível por 3. Logo, 251 não é divisível por 3, ok? Vamos lá.
Outros critérios de divisibilidade vocês podem encontrar no livro de vocês. Então, eu não vou ficar me atendo a essas coisas. Nós temos também o divisível por 5, que termina em 0 e 5. O divisível por 8. Você vai ver lá no seu livro. Você tem todas as divisões lá. Ok? Então, vou pedir a vocês para consultarem no livro. E também, né, a gente às vezes faz tentativas e tudo. Mas é bom que a gente saiba os critérios. Ok? Tá, foi. Gente, agora a gente vai estar vendo um pouquinho da quantidade de divisores de um número. Como é que eu sei quantos divisores um certo número tem? Então, já foi dito, eu tenho certeza, porque eu já vi a aula do Ferreto, nós já tinha falado sobre isso. Mas agora nós vamos eu vou colocar de forma assim que vocês entendam de forma melhor, né? Então, por exemplo, eu quero saber o número de divisores, de 36, por exemplo. Aí eu quero saber o número de divisores, eu quero saber a quantidade, não quero saber quais são eles. Então eu vou lá. Eu vou decompor esse número em fatores primos. Então nós começamos, o primeiro primo é o 2. Ele é par, então dá para dividir por 2. 36 dividido por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então o que nós temos? Nós temos 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Para eu saber a quantidade de divisores, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os expoentes, ok? Então, eu vou fazer 2 mais 1, que multiplica 2 mais 1. É esse expoente e esse expoente, ok? E aí, é sempre mais 1, tá? Então, eu tenho 3 vezes 3, então eu já sei que o número de divisores do 36 são 9 divisores. Agora, eu quero saber quais são eles. Como que eu vou fazer? Eu vou começar. O primeiro divisor de qualquer número é o 1. Então, eu começo com 1 aqui. Então, o que eu vou fazer? Quais são? Então, agora eu estou procurando quais são. Então, eu vou fazer. O primeiro é 1. E eu vou fazer isso aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Agora, eu mudei de número. Agora é o 3. Eu vou lá em cima, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Agora eu não mudei, então eu só posso pegar só essa linha aqui. Vocês viram que toda vez que eu não mudo de número, eu posso pegar a linha anterior. Foi o que aconteceu, que é 2 vezes 1, 2. Não mudei de número, então foi 2 de novo. 2 vezes 2, 4. Agora que eu mudei, então eu fui lá em cima. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 4. Encontrei. Agora eu vou pegar o 3 e vou multiplicar. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. Então, os divisores de 36 são 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Vamos ver se vão dar 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 divisores. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, tá? Eu vou só rever com vocês, porque essa matéria vocês já viram anteriormente, então a gente só vai estar dando uma revisão. Prestem bem atenção. Como que a gente faz o MMC e o MDC? Primeiro nós vamos o quê? Novamente nós vamos fatorar esses números. E aí nós vamos fatorar os dois números simultaneamente. Então o que nós vamos fazer? 420 dividido por 2, 210. 600 dividido por 2, 300. 210 dividido por 2 dá 105. 300 dividido por 2 dá 150. O 105 não dá para dividir por 2, mas o 150 dá. Então, nós vamos dividir novamente por 2. Vamos só repetir o 105 e o 150 dividido por 2 dá 75. Agora, eu já sei que nenhum dos dois são pares, então logo eles não podem ser divisíveis mais por 2. Então, nós vamos tentar agora dividi-los por, ver qual deles pode ser divisível por 3. 1 mais 0, 1 mais 5, 6. 6 é divisível por 3, logo 105 é divisível por 3. 75, 7 mais 5, 12. 12 é divisível por 3, logo 75 é divisível por 3. Então, vamos lá. 105 dividido por 3 dá 35. 75 dividido por 3 dá 25.
Agora eu já sei que os dois não são divisíveis por 3. Por quê? 3 mais 5 é 8 e 2 mais 5 é 7. Nenhum dos dois são divisíveis por 3. Logo, nós vamos dividir então por 5. 35 dividido por 5 dá 7. 25 dividido por 5 dá 5. Então, nós vamos lá. Agora, por 5 de novo, apesar desse 7 não ser divisível, nós repetimos o 7 e dividimos o 5, vai dar 1. Agora, dá por 7, 1 e 1. Ok? Então, agora, eu vou, então, chegar e vou calcular o MMC e o MDC. O MMC, a gente já está muito habituado por causa das frações, porque sempre a gente faz, né, o MMC para calcular, fazer o cálculo de fração, que a gente faz, divide, né, pega os denominadores e faz todo aquele trabalho. Só que aqui, o MDC ele é pouco usado, então a gente vai estar, né, o MDC que vai ser, na verdade, a nossa novidade nesse momento. Então, vamos lá, MMC, eu vou lá, multiplico todos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. 24, como eu já fiz o cálculo, já deu 4.200, tá? Não vou ficar aqui me atendo a fazer continho com vocês. O MDC nós vamos olhar só os comuns. Quem são os comuns? Aqueles que dividem os dois ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Esse 2 dividiu o 420 e o 600. Logo, ele é o MDC desse número. O 210 e o 300 também foram divisíveis por 2. Logo, esse 2 aqui já não dividiu o 105, então eu não posso marcá-lo. 105 e 75, o 3 dividiu os dois, logo eu posso marcá-lo. 35 e 25, o 5 dividiu os dois, então eu posso marcá-lo também. O 5 aqui só dividiu esse, o 7 só esse, então não podemos marcá-lo. Então, o que nós vamos fazer? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Logo, o MDC desse número é 60. Agora, a gente vai estar trabalhando com a resolução de problemas, tá? Vocês vão lá na página 53, tem uma resolução, um exercício resolvido, o exercício número 3, que diz o seguinte. Em um terminal rodoviário, sabe-se que a cada 50 minutos parte um ônibus da linha amarela, a cada 30 minutos parte um ônibus da linha verde e a cada 40 minutos parte um ônibus da linha branca. Considerando-se que às 8 horas houve a partida simultânea de um ônibus de cada uma das 3 linhas e que o quadro de horários não sofrerá alterações, determinar a hora exata em que a próxima partida simultânea ocorrerá. Então, vocês viram que tem partidas simultâneas duas vezes colocadas no problema, né? Eles saíram juntos e eles querem saber quando é que eles vão estar. Então, a palavra simultânea, ela aparece. Então, nós vamos observar a palavra simultânea, ok? E essa palavrinha, ela vai determinar que você está tratando de um MMC. Então, toda vez que você vê a palavra simultânea, juntas, vocês vão estar, então, trabalhando com MMC. Então, nós temos 50 minutos, nós temos 30 minutos e nós temos 40 minutos. Fazendo aqui. Então, agora, após fatorado decomposto, nós vamos fazer o MMC. Então, multiplica todo mundo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 25. Nós teremos o número 600, tá? 600 minutos, porque ele estava falando de minutos, né? 50 minutos e tudo. Então, ele pergunta pra gente que hora exata vai acontecer a próxima partida simultânea. Então, o que nós vamos fazer? 600 minutos, eu vou dividir por 60, porque cada hora é 60 minutos. Então, nós vamos ter 10 horas, tá? Como ele saiu às 8 horas da manhã, você vai somar mais 10 horas, às 18 horas eles vão se encontrar novamente, eles vão sair simultaneamente, ok? Agora, um exemplo para resolução de problemas envolvendo MDC, nós temos a questão na página 57, exercício resolvido número 5, que diz o seguinte: uma sala retangular de dimensões 36 metros e 40 metros deverá ter o seu piso preenchido com placas idênticas de formato
quadrado e dimensões inteiras. Qual é o menor número de placas? Quando ele fala assim, o menor número de placas, significa que nós vamos ter que ter o maior tamanho possível, porque quanto maior, menor o meu número de placas, né? Quanto maior as placas que eu fizer, menos quantidade de placas eu vou ter que fabricar. Então ele vai e fala o menor número de placas, né, quadradas necessárias para revestir esse piso nas condições dadas, de maneira que não haja cortes ou sobras de material. Então nós vamos trabalhar com o MDC. Como? Eu tenho, as medidas são 36, não é isso? E 40. Então eu vou fatorar. Primeira coisa, fatorando eu vou ter 36, 18, 20, 2, 9, 10, 2, 9, 5, 3, 3 e 5, 3, 1 e 5, 5, 1 e 1. Então, o que eu vou ter? Agora, como eu quero o menor número de placas, na verdade, eu quero o maior número possível, né? As medidas maiores possíveis que eu posso ter dos meus quadrados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar só os comuns. O 2 dividir os 2, esse 2 também dividir os 2, né? E deixa eu ver se tem mais algum. Não. Então, nós já temos, então, que as nossas placas, que as placas deverão ter a medida de 4, né? Porque é o MDC. O MDC foi igual a 4. Então, o que nós temos? Nós vamos ter 36 dividido por 4, nós vamos ter 9 placas, né? E nós vamos ter, na verdade, a medida de 9 placas de uma posição. E vamos ter 40 dividido por 4, que vão dar 10 placas. Ao multiplicar isso aqui, nós vamos ter o quê? 90 placas no total. Ou seja, se 36 é o comprimento, né? Um comprimento, nós vamos ter 9 placas assim e 10 placas assim. Então, 9 vezes 10, nós vamos ter 90 placas de 4 por 4. Gente, eu gostaria de agradecer a vocês a paciência e tudo, né? A gente está fazendo alguns testes, né? Tomara que tenha sido bom para vocês, né? Tenha tirado algumas dúvidas. E diante disso, né? Eu acho que eu já tinha pedido para vocês, já tá lá, 58 e 59, acho que eu já tinha pedido para vocês no grupo do WhatsApp, mas agora vocês vão fazer de 58 a 60, os exercícios de 1 a 25, baseado nisso que eu passei para vocês, ok?